Ikuto era um idiota feio que foi maltratado pelo pai, então fugiu para um navio. No entanto, depois de cair no mar durante uma tempestade, ele se viu em uma ilha cheia de garotas sedentas que não o deixam voltar para casa, para que possam continuar usando sua salsicha. Se você queria uma olhada mais de perto, poderia ter apenas pedido. Tudo começou no dia em que uma das ilhéus chamada Suzu o pegou enquanto pescava. Ela imediatamente entrou em pânico e decidiu fazer RCP nele, o que fritou seu cérebro na hora, porque foi a primeira vez que beijou uma garota. Depois, ela arrastou o cara meio afogado até sua avó, que imediatamente entrou no modo enfermeira e começou a tratá-lo. Enquanto isso, um grupo de mulheres curiosas se reuniu como vizinhas intrometidas para ver quem era essa criatura misteriosa, porque nenhuma delas tinha visto um cara de verdade antes. Suzu cutucou o peito dele e perguntou por que era tão plano quanto o traseiro dela, apenas para a avó soltar a bomba de que ele era um cara. E bum, todo mundo ficou maluco. Acontece que cada ser humano naquela ilha era uma mulher, e nenhuma delas jamais tinha visto um homem. Mais tarde, quando Ikuto finalmente recobrou a consciência, ele estava extremamente feliz, pensando que tinha voltado ao Japão após seu encontro titânico. Mas a vovó lançou outra reviravolta. Elas eram tecnicamente japonesas, mas ninguém tinha a menor ideia de onde ficava essa ilha misteriosa. Aparentemente, todo aquele grupo de garotas havia chegado lá há séculos e ficou encalhado desde então. Tentando ser prestativa, Suzu ofereceu-lhe um banho. O cara mal tinha tirado a camisa e entrado na água quando a Suzu apareceu e perguntou casualmente se podia tomar banho com ele, deixando-o chocado. As coisas ficaram ainda mais intensas quando outra garota chamada Ayan entrou e se juntou à novela. O pobre rapaz ficou com o cérebro sobrecarregado de tanta trama e desmaiou de tanta emoção. Não muito depois, todas as garotas sedentas na ilha começaram a persegui-lo como se ele fosse um PlayStation 5 de edição limitada. Todas queriam um pedaço da salsicha dele, e o pobre garoto teve que correr como se o futuro dos seus filhos dependesse disso. Depois de correr pela vida, ele finalmente gritou, perguntando por que, em nome de Deus, ele estava sendo caçado como um animal valioso. A vovó explicou calmamente que ele era o primeiro e único cara na ilha em décadas. Ikuto ficou pasmo. Agora, em vez de abraçar a vida de Aren como um verdadeiro protagonista depravado, Ikuto decidiu ativar seu lado Sigma e construir um barco, declarando que ia escapar desta ilha armadilha de desejo. Surpreendentemente, as garotas nem tentaram impedi-lo. Ele estava na metade de escrever um discurso de agradecimento em sua cabeça quando o oceano jogou um Uno reverso nele. Um redemoinho aleatório agarrou seu canoa e o jogou de volta na mesma praia de onde tinha saído. A vovó apareceu novamente e calmamente disse que ir embora era meio impossível. Ao ouvir a palavra impossível, seus problemas não resolvidos com o pai foram desencadeados, porque seu pai sempre o chamou de fracasso. Determinado a provar que estava errado, Ikuto entrou em modo de montagem de anime e tentou escapar repetidamente, apenas para falhar repetidas vezes. Eventualmente, ele elaborou um plano genial após descobrir o padrão do redemoinho. Mas justo quando estava prestes a testá-lo, um golfinho enorme surgiu do nada e o lançou direto para o oceano. Suzu mergulhou imediatamente e nadou para salvar seu traseiro encharcado. Ela eventualmente o arrastou para fora da água e disse-lhe que o golfinho, na verdade, o salvou de um mega redemoinho que o teria enviado para a vida após a morte. Depois dessa aventura de quase morte, ela sorriu e o recebeu em Erentu, seu novo lar. Depois disso, Suzu se transformou em National Geographic e explicou que antigamente homens habitavam a ilha. Mas então um tsunami de uma vez por século passou e Thanos fez todos desaparecerem em um estalar de dedos. Ao ouvir isso, Ikuto teve uma ideia brilhante e pensou que talvez o próximo tsunami fosse seu bilhete para sair dessa prisão cheia de estrogênio. Mas Suzu rapidamente desfez sua fantasia, dizendo a ele para não se empolgar porque o próximo tsunami estaria a cerca de 107 anos de distância. Mais tarde naquela noite, justo quando Ikuto estava se preparando para encerrar o dia, as coisas tomaram um rumo inesperado. De repente, toda a população feminina da ilha decidiu invadir seu espaço, cada uma pronta para reivindicar a sagrada salsicha, assustando-o. Foi então que a velha da aldeia explicou calmamente que os instintos das mulheres finalmente tinham despertado e suas comportas estavam totalmente abertas, então elas queriam que ele fizesse alguns reparos com seu cano. Mas para evitar um apocalipse de prazer, a vovó tirou uma ideia salvadora de sua antiga bolsa de sabedoria, dizendo que haveria uma disputa de esconde-esconde no dia seguinte. Quem o encontrasse primeiro ganharia a sagrada salsicha. Na manhã seguinte, o desafio começou, e Ikuto correu como se odiasse palmas, desviando-se de todas as garotas sedentas o máximo que podia. Enquanto isso, Suzu também corria para evitar que ele fosse pego. Enquanto corria, ela viu Akane de longe, e Akane, que obviamente não recebeu o recado do que estava acontecendo, preparou-se para lutar com ela novamente para resolver seus negócios inacabados.
Mas Suzu usou o rosto dela como um trampolim e saltou. Eventualmente, as garotas começaram a se aproximar dele, mas Suzu começou a afastá-las uma por uma. E em um movimento desesperado, Ikuto saltou de um penhasco antes de perceber que as garotas não estavam mais lá. Por sorte, ele agarrou-se na borda de outro penhasco, mas assim que estava prestes a se puxar para cima, viu outra garota esperando para conquistar a vitória. Em vez de correr o risco de ser agarrado no compromisso, ele se jogou completamente no rio abaixo. A corrente o levou até que ele estivesse indo direto para uma morte cênica no fundo de uma cachoeira. Vendo isso, Suzu fez um movimento ousado e mergulhou atrás dele, mas antes que pudesse alcançá-lo, uma garota aleatória com uma galinha gigante voadora o interceptou e o pegou. Infelizmente para ela, ele gritou porque alturas não eram a praia dele, então ela o largou no ar como leite estragado. Ele caiu de paraquedas na floresta oriental, que era o mesmo lugar que a vovó tinha avisado antes para eles não irem. As plantas carnívoras não perderam tempo tentando transformá-lo em adubo. Mas antes que ele fosse transformado em um lanche, Suzu chegou novamente e salvou seu traseiro fraco. Ela estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar, mas quando ele esticou a mão em direção a dela, percebeu que tocá-la significaria que ela venceria o torneio de esconde-esconde. Então ele escapou imediatamente. A grande perseguição da salsicha continuou, e de alguma forma, o herói azarado acabou em uma árvore. As garotas subiram atrás dele como zumbis, até que Akane sacou um gás que derrubou todos. Ikuto, no entanto, conseguiu lançá-la no rio. E quando ele pensou que finalmente havia acabado porque o sol estava se pondo, a vovó apareceu e declarou Suzu vencedora, deixando-o pensando como. Acontece que, acidentalmente, ele tocou no melão de Suzu mais cedo, quando ela o estava salvando de virar comida de planta. Mas Suzu recusou porque ele estava sem dinheiro e era baixinho. Ela acrescentou que não ia forçá-lo e que esperaria pacientemente por ele escolher a sortuda que ele realmente gostasse. No dia seguinte, enquanto Ikuto remexia sua mochila da escola, Suzu encontrou o que pensava ser uma caixa mágica, apenas para perceber que era só um celular Android de marca desconhecida. Ela o chamou de lindo, deixando Ikuto completamente perplexo. O cara finalmente entendeu que tinha chegado a uma ilha onde as pessoas ainda veneravam o fogo e achavam que um carregador portátil era uma relíquia demoníaca. Alguns momentos depois, Suzu se levantou para buscar água, e Ikuto, sendo o cavalheiro excessivamente confiante que era, ofereceu ajuda, sem saber que estava prestes a enfrentar a maior derrota de sua vida. Ele mal conseguia levantar os baldes sem tremer como uma folha, enquanto Suzu levantava o dela como se tivesse nascido fazendo flexões no útero. Ikuto tentou manter as aparências reclamando de como era pesado, mas o pouco de dignidade que restava nele evaporou quando outra garota chamada Rin passou com um mega balde. Com seu orgulho agora debaixo de 7 palmos, ele tentou carregar a água como um homem de verdade, e correu, apenas para desabar logo adiante. Enquanto as garotas o chamavam de fraco, a irmã de Rin, Mikoto, apareceu, agindo como uma personagem secundária que ninguém pediu. Ikuto tentou manter o que restava do seu charme, mas Suzu o atingiu com a dura verdade. Mikoto não olharia para ele 2 vezes, mesmo se ele estivesse em chamas. O duo continuou com as tarefas do dia, e quando Ikuto achou que não poderia piorar, eles foram para a fazenda para trabalho manual. Eles tentaram cavar batatas, e Ikuto afirmou que tinha ultra instinto e poderia desenterrar toda a fazenda com um dedo mindinho. A realidade, no entanto, deu-lhe um golpe nas costas quando ele mal fez um dentinho no chão. Suzu juntou-se a ele, e eles finalmente arrancaram uma batata do tamanho da bunda de Nick, fazendo Ikuto perceber que tudo nesta ilha estava dopado. Mais tarde, eles foram para outro canto da fazenda, que parecia estar cultivando cogumelos gigantes. Suzu foi casualmente até lá e arrancou um como se fosse uma folha, fazendo Ikuto pensar que este era seu momento de finalmente se exibir. Então, é claro, ele pulou no maior cogumelo que conseguiu encontrar e tentou arrancá-lo, mas logo descobriu que era uma má ideia. O cogumelo ganhou vida e tentou comê-lo no jantar, mas depois cuspiu sua forma de mangá antes de murchar. Suzu mencionou casualmente que alguns cogumelos eram realmente monstros, mas morreriam convenientemente após morder alguém. Ikuto, agora traumatizado e levemente mastigado, perguntou a ela como evitar ser comido vivo novamente, e Suzu disse algo vago que nem ela entendia completamente. As garotas então lhe disseram para confiar em seus instintos, que no caso de Ikuto eram claramente fabricados por palhaços ainda desesperados para conquistar as garotas que nem sequer o valorizavam tanto. Ele mergulhou de cabeça em seus instintos e começou a testar cogumelos como se estivesse fazendo um exame toxicológico. Infelizmente, o cara acabou sendo o ceifador de cogumelos, já que todos que ele pegava tentavam morder seu rosto. Uma das garotas apontou que, embora fosse impossível para ele encontrar cogumelos bons, ele era um profissional em identificar os falsos. No momento em que ela disse a palavra impossível, o trauma de infância dele foi acionado e alimentado por danos emocionais e o desespero de provar que a garota estava errada. Ele começou a arrancar cogumelos como um louco até eliminar todos os falsos.
As garotas deram-lhe uma salva de palmas por pena e disseram que ele era meio útil, o que apenas aprofundou sua crise existencial. Ele percebeu que era oficialmente o protagonista masculino mais inútil da história do anime, e considerou ser rebaixado ao papel de NPC. Enquanto ele se lamentava por isso, Rin se aproximou dele, e ao ver que ele estava triste, pensou que esse era o momento para convencê-lo a ser seu marido. Então, ela pegou a mão dele e deu a ele uma prova gratuita de seu enredo exclusivo, imediatamente causando um colapso cerebral nele. No entanto, Yukino apareceu naquele momento para arruinar o momento. Mais tarde naquela noite, Suzu o admirou e disse que gostava de viver com ele porque sempre se sentira sozinha. O ego quebrado de Ikuto foi momentaneamente remendado, e pela primeira vez naquele dia, ele sorriu como se agora estivesse na melhor parte da história. Alguns dias depois, Ayan devorou os bolos de arroz de Machai sem pensar e ficou com medo quando percebeu e saiu correndo como uma criminosa fugindo. Enquanto isso, Suzu e Ikuto estavam encarregados da entrega de rabanetes no Santuário do Dragão do Mar. Enquanto Suzu se afastava, Machai apareceu de repente e disse a Ikuto que estava caçando sua irmã, Ayan. Suzu apareceu bem a tempo de ouvir Machai dizer que estava disposta a oferecer 20 bolinhos de arroz em troca de ajuda para caçar sua irmã. E como Suzu era basicamente uma viciada em bolinhos de arroz, ela aceitou sem hesitação e correu para a floresta. Lá, ela começou a preparar uma armadilha enquanto Ikuto estava ao lado dela, mais confuso do que nunca. Uma vez que a armadilha estava pronta, Suzu subiu um penhasco próximo e gritou que o peito de Ayan parecia uma tábua de passar mal feita. Essa declaração chamou Ayan imediatamente, provando que Suzu pode ser um gênio do mal. Mas antes que Suzu pudesse pegá-la, Ayan escapou como uma artista de fuga profissional em seu pássaro mutante de estimação, arrastando o pobre Ikuto junto para o passeio. Só quando pensaram que estavam livres, Suzu apareceu de novo, pronta para capturar seu alvo. Ayan rapidamente tentou suborná-la com 30 bolos de arroz desta vez, mas só se Suzu pudesse descobrir a fraqueza mais profunda e sombria de Machai. Suzu foi imediatamente convencida e saiu correndo para interrogar metade da ilha, mas seu trabalho de detetive foi um completo fiasco. Mais tarde, enquanto relatava suas descobertas trágicas a Ayan, a diabinha começou a criticar sua irmã, chamando-a de velha, solitária, resmungona que não conseguia nem flertar com um espantalho. Infelizmente para ela, Machai ouviu tudo e imediatamente entrou em uma espiral emocional. Percebendo que tinha encontrado algo valioso, Ayan intensificou os insultos, mas sua vitória não durou muito, porque Machai explodiu, ativou seus poderes de feitiçaria negra e deu a ela uma surra mágica que ela não esqueceria. Mais tarde naquele dia, enquanto Suzu e Ikuto estavam voltando para casa, Suzu tropeçou nas próprias pernas e quebrou uma estátua sagrada de Ojitsu. Em pânico, porque se dizia que a estátua abrigava um espírito demoníaco, ela começou a tremer. Ikuto, sendo um orgulhoso membro do clube de fãs que só acredita na ciência, apenas remendou a velha estátua como um arqueólogo de baixo orçamento e disse a ela para relaxar. Enquanto se afastavam, os olhos da estátua se iluminaram ominosamente, sem que eles soubessem. A partir daquele momento, Suzu estava convencida de que o espírito tinha ficado de olho em sua alma, então ficou tão aterrorizada com isso que não conseguia desfrutar de sua paz. E claro, Anne, sendo a encrenqueira que era, descobriu e decidiu que essa era a oportunidade perfeita para mexer com ela. Mas assim que ela se preparou para lançar sua campanha de pegadinhas, o verdadeiro espírito apareceu de surpresa, assustando-a até a alma e fazendo-a desmaiar. Ikuto ouviu seu grito de morte e saiu, apenas para encontrá-la deitada no chão. Ela murmurou algo sobre fantasmas e assombrações, mas Ikuto ignorou como se fosse uma história sem pé nem cabeça. Ele voltou para dentro apenas para encontrar Suzu sendo mantida refém por um demônio de pelúcia flutuante e atrevido. Ainda impassível, Ikuto enfrentou calmamente o espírito. O fantasma tentou entrar no modo chefe final, mas Ikuto o interrompeu com um golpe especial de um soco, direto do manual de Saitama. E então ele deu um tapinha na cabeça da coisa assustadora, dizendo que estava solitária e prometendo contar a todos que não era um fantasma. Mais tarde, ele mandou o demônio embora pacificamente, ainda se recusando a acreditar em espíritos, mesmo depois de ele desaparecer bem na sua frente. Algumas semanas depois, Yukino entrou de repente em sua loja de geleias só para flagrar uma bola de pelos obesa e cor de cacau chamada Kuma, mergulhando no estoque de geleia como se não tivesse comido em 40 anos. Ela imediatamente o chamou de pote de banha e glutão sem vergonha, comparando-o a Suzu, o que o enfureceu instantaneamente. Depois do drama, o urso desapareceu e Yukino perdeu a cabeça tentando encontrá-lo. Então ela foi reclamar com Ikuto e Suzu para ajudar a encontrá-lo. Eles decidiram formar duas equipes de busca. Yukino arrastou Ikuto para um grupo, enquanto Suzu se juntou aos animais de zoológico ilegal que seguiam Yukino. Quando Yukino e Ikuto vagaram pela floresta, eles se depararam com pegadas gordinhas na terra que pareciam suspeitamente com os pés gordos de Kuma.
Pensando que estavam no caminho certo, seguiram a trilha apenas para acabar cara a cara com outro urso enorme que parecia um clone do Kuma, e tinha o mesmo apetite insaciável. A busca continuou, mas as coisas ficaram mais estranhas quando continuaram encontrando diferentes ursos marrons, cada um mais guloso que o anterior, como se a floresta fosse um buffet apenas para glutões. Enquanto isso, do outro lado da selva, Suzu e seu esquadrão imitação do Animal Planet deram de cara com ninguém menos que Anne. Ela entrou como se fosse dona da floresta e tentou enfrentar Suzu, pulando como uma idiota fora de si. Um dos animais com Suzu não gostou nada disso, e imediatamente a arremessou contra uma árvore antes de continuar sua busca pacificamente, como se nada tivesse acontecido. De volta com a equipe de Yukino, Ikuto tirou um esboço de Kuma e começou a perguntar a animais aleatórios se eles tinham visto o culpado. A maioria deles apenas o espancou por perder o tempo deles. Eventualmente, uma criatura realmente lhes deu direções sem violência, e enquanto as seguiam, eles acabaram em frente a uma ponte de madeira de aparência duvidosa. Ikuto estava compreensivelmente hesitante, mas seu parceiro de cérebro de amendoim saltou do ombro dele e atravessou a armadilha mortal sem pensar duas vezes. Contudo, ao correr pela ponte, ela subitamente quebrou no meio e a genialidade dela caiu junto com o bom senso. Felizmente, Ikuto mergulhou e a apanhou a tempo, agarrando-se à borda. Mas o destino não tinha acabado com eles. O restante da ponte desmoronou, mas Kuma os salvou balançando a ponte, fazendo-os cair no chão da floresta. Ficaram surpresos quando viram Kuma lá. E Yukino descobriu que Kuma também estava à sua procura, pensando que ela é que estava desaparecida. Alguns dias depois, nosso garoto Ikuto decidiu pegar um bastão e começar a balançá-lo em sua aula pessoal de Kendo. Quando Suzu perguntou por que ele de repente achava que era o Samurai Jack, ele disse que era dever de um homem proteger as mulheres. Infelizmente para ele, Suzu olhou para ele como se ele estivesse falando grego, porque de onde ela vem, as mulheres não precisam de proteção. De qualquer forma, eles foram carregar alguma carga e Ikuto achou que era o momento perfeito para provar que tinha aquela força de macho alfa. Mas o fraco mal levantou uma carga enquanto Suzu facilmente puxava 3 como se fossem sacolas de compras. Antes que o pobre rapaz pudesse se recuperar da humilhação, o chão de repente começou a tremer. Acontece que era um terremoto, e Suzu imediatamente mudou do modo de mulher forte para o modo de garota assustada e agarrou a girafa confusa, que ainda tentava processar a situação como o seu velho Windows XP com 1 GB de RAM. Mais tarde, Suzu foi tomar banho, mas, surpreendentemente, a banheira estava seca como suas DMs. A fonte termal da ilha tinha secado, já que o cano tinha quebrado mais cedo. Então as garotas fizeram o que garotas fazem, encheram um barril com água, acenderam uma fogueira embaixo e o transformaram num sauna improvisado. Depois de lavar suas tristezas, se reuniram para discutir sua crise coletiva, porque como iam sobreviver alguns dias sem tomar banho. Foi então que Ikuto decidiu contribuir com uma ideia brilhante, dizendo que banhos diários não eram necessários e que uma toalha molhada poderia resolver o problema. As garotas olharam para ele como se ele fosse a razão da existência do aquecimento global e gentilmente lembraram-no de que essa mentalidade exata era a razão pela qual nenhuma garota o queria de volta na cidade. Naquela noite, Ikuto teve uma ideia que mudaria sua vida, pensando que se ele consertasse o sistema de encanamento quebrado da ilha, as garotas finalmente parariam de zombar dele. Então, ao raiar do dia, ele saiu correndo para consertar a fonte termal, e as meninas, provavelmente preocupadas que ele quebrasse mais alguma coisa, o seguiram. Juntos, eles descobriram que a fonte estava entupida. Como qualquer solução lógica, Ikuto e Suzu pularam no poço da fonte suspeitosamente profundo, para desentupi-lo manualmente. Assim que eles estavam sujando as mãos, a Mãe Natureza desencadeou outro tremor. Todo o lugar desabou e eles foram engolidos mais profundamente pela nascente subterrânea. Enquanto tentavam encontrar uma saída, Ikuto percebeu um vento soprando de uma fenda e deduziu que aquele era o caminho de escape. Mas era alto demais para escalar. Foi então que seu cérebro teve outra ideia. Ele decidiu socar a fonte da nascente, esperando que a pressão da água os jogasse de volta à superfície. Ah, e só para apimentar, um demoníaco de água de olhos vermelhos decidiu fazer uma aparição especial na caverna. Mas nossos pombinhos estavam muito focados em sobreviver para notar. Eventualmente, todos os socos de Ikuto deram resultado. A água explodiu como um geyser e os lançou para fora do buraco como um macarrão molhado, convenientemente ajudando-os a escapar do demônio aquático da perdição. De volta à terra e de alguma forma ainda vivos, toda a aldeia festejou que seus problemas com a água tinham acabado. Suzu, de sua maneira habitual, confusa mas sincera, agradeceu a Ikuto por ser um homem, embora ela ainda não tivesse ideia do que isso significava. Depois de alguns dias sem fazer nada produtivo, Suzu arrastou Ikuto para a Floresta Sul para conhecer seu suposto mestre lendário, que também era o Senhor do Leste. No caminho, ela continuou a exaltar o cara como se ele fosse um deus antigo das artes marciais, mas os sonhos de Ikuto foram destruídos no momento em que ele pôs os olhos no suposto mestre, que se revelou ser um gato gorducho de 2 caudas com sérios problemas de personalidade.
O mestre peludo não perdeu tempo antes de convidá-los para participar do jogo anual de sobrevivência, um evento em que a tribo dos cães e a tribo dos gatos basicamente se enfrentam para decidir quem usará a coroa do senhor. Ikuto estava prestes a dizer algo inteligente, mas Suzu parecia animada, então ele manteve suas reclamações na garganta. No dia seguinte, era a hora do jogo, e as duas tribos rugiram para a batalha. Enquanto avançavam com Suzu, escorregaram na casca de banana mais desrespeitosa que existia e caíram de cara no chão como profissionais. Antes de recuperar a dignidade, um cachorrinho super excitado, mais barulhento do que inteligente, pulou neles. Mas Ikuto bateu uma casca de banana no rosto dele, derrubando-o no chão. Pouco depois, avistaram o líder dos cães relaxando. E à medida que se aproximavam, ele soltou a frase clichê de que era impossível para os gatos vencerem. Isso foi tudo o que bastou para o ego de Ikuto disparar, enquanto ele avançava como se estivesse possuído pela fúria de anime. Mas antes que as coisas ficassem quentes, Ayan e Mochi apareceram do nada, mostrando sua lealdade à tribo dos cachorros. Em vez de uma luta até a morte, eles acabaram fazendo o que parecia mais uma sessão de sparring amigável, e a luta terminou com a vitória da tribo dos cães. Eles começaram a estourar champanhe do imaginário, mas antes que a viagem do ego pudesse decolar de vez, o minúsculo mestre gato de Suzu se lançou no líder dos cães e o derrubou, virando o jogo a favor dos gatos. Na manhã seguinte, Ikuto acordou e encontrou Mochi sentada em cima dele. Ela disse que iriam ver uma árvore rosa chique chamada Sakura, e ele nem conseguiu opinar sobre o assunto. Antes de muito tempo, toda a equipe partiu, parecendo uma excursão escolar de baixo orçamento. Pouco antes de chegarem à floresta ao norte, que era basicamente governada pelo Senhor das Mudanças de Humor, eles se dividiram em grupos e tomaram caminhos diferentes para evitar acionar seu demônio interior. Depois de sobreviverem de alguma forma ao drama da Floresta do Norte, eles se reagruparam apenas para descobrir que o chamado Senhor Assustador estava ali esperando. Mas ficaram surpresos ao descobrir que ele não era nada assustador, ao contrário do que pensavam. O cara era tranquilo e disse que não era mais o chefe desde que levou uma surra há alguns dias. Então agora ele era apenas um cara desempregado dando direções. Ele os indicou a rota que levava às cerejeiras, e Ikuto se perguntou por que tinham que passar por todo esse arco de filler de anime apenas para ver uma árvore. Mas antes que ele pudesse resmungar mais, Suzu agarrou sua mão e puxou em direção à luz brilhante à frente. Quando finalmente chegaram, Ikuto viu a árvore de Sakura em plena floração, e seu cérebro deu pane com a beleza impressionante. Ele mentalmente retirou cada coisa estúpida que dissera antes e apenas ficou lá, humilhado pela mágica natureza rosa cintilante à sua frente. Seguindo isso, após ler compulsivamente alguns livros suspeitamente detalhados sobre caras e seus comportamentos estranhos, Chikage decidiu que era hora de um pequeno experimento, então ela convidou a turma para sua mansão. Escondida no andar de cima como uma vilã animada, ela espiou das sombras, animada para finalmente analisar Ikuto ao natural. Alguns minutos depois que todos estavam acomodados, Chikage apareceu casualmente vestindo algo estranho. E Ikuto, o simpático certificado, começou a sangrar pelo nariz porque seu cérebro não conseguia lidar com a visão dos enormes melões que ela estava exibindo. Felizmente, ela trocou para algo menos propenso a causar um ataque cardíaco, assim sua salsicha poderia ficar mole. Quando Ikuto perguntou que tipo de delírio a fez usar aquela bobagem, ela disse que tinha lido em um de seus livros duvidosos que os caras gostavam de estímulo visual. Ela só não esperava que ele pifasse tão rápido depois de vê-la. Ikuto, confuso, perguntou de onde ela tinha tirado tal literatura amaldiçoada, e ela disse que o mar às vezes trazia coisas estranhas. Mais tarde, ela os arrastou para seu pequeno quarto de coleção, que basicamente era uma área de armazenamento de invenções humanas questionáveis, e pediu a Ikuto que fosse suporte técnico. Mas ele disse que todos os brinquedos sofisticados eram inúteis porque precisavam de eletricidade, que obviamente não tinham em sua ilha perdida no tempo. Quando se preparavam para sair para cozinhar o jantar como humanos normais, Chikage jogou seu carta de reversão de Uno e implorou para que ficassem. Ela prometeu tratamento VIP e até ofereceu alguns bolos de arroz para Suzu, o que imediatamente a fez concordar. Quando o jantar finalmente chegou, Chikage deu a eles uma aula magistral de como não cozinhar. Um por um, ela trouxe pratos tão suspeitos que poderiam ter sido proibidos pelas autoridades de saúde, e Ikuto comeu com medo de se transformar em um zumbi. Mais tarde, as meninas foram tomar banho e quando terminaram, Ikuto foi atrás. No entanto, o que ele não sabia era que Chikage tinha ficado para espioná-lo no meio do banho. Ela pulou na banheira quando ele não estava olhando e teve uma visão subaquática sem censura de sua ferramenta, o que a deixou embaraçada. Enquanto desejava poder espionar Tua com isso, Pinako, o elefante mutante de Chikage, decidiu pular na banheira e caiu bem em cima dela, interrompendo instantaneamente sua operação secreta.
Mais tarde naquela noite, Suzu ficou fria e se recusou a falar com Ikuto porque estava com ciúmes de ele ter deixado Chikage entrar no banho, mas não a deixava. Ele imediatamente explicou que não sabia que ela estava lá, mas Suzu insistiu no fato de que Pinako também estava lá. Ele ficou confuso porque Pinako era um elefante, mas ela disse que era fêmea de qualquer forma e que não o perdoaria até que ele a deixasse tomar banho com ele também. Uma bela manhã, enquanto Rin estava no rio lavando seus pecados, Ikuto entrou casualmente, assustando-a. Ela gritou imediatamente e o chutou direto do reino do constrangimento. No entanto, ele não pôde deixar de ficar impressionado, já que essa era a primeira garota na ilha que não parecia um anúncio de OnlyFans. Diferente de todos os outros na ilha que estavam dispostos a tomar banho com ele e dar-lhe leite de graça, Rin teve a decência de chutá-lo em vez disso. No entanto, ele levou o outro apenas por ficar lá e parecer impressionado. Mais tarde, ela se aproximou dele para pedir desculpas por ter sido Mortal Kombat com ele antes, e ele disse que estava de boa com isso, mas, secretamente, desejava que ela pudesse ser agressiva com ele em privado também. No caminho de volta para casa, ela casualmente pediu para ele ajudar no trabalho dela no dia seguinte. Ele concordou como um verdadeiro bobão em negação, mas antes que o rapaz pudesse fantasiar demais, a irmã dela, Makoto, apareceu do nada para dar o clássico aviso de "Fique longe da minha irmã ou eu acabo com você". Naquela noite, Suzu notou um inchaço brilhante na cabeça de Ikuto e perguntou a ele o que tinha acontecido. No entanto, ele desviou da pergunta, mas eventualmente mencionou que iria ajudar a Rin no dia seguinte. Ao ouvir isso, Suzu pediu para ir junto também. No dia seguinte, eles chegaram ao local de trabalho da Rin, e assim que chegaram, a mãe da Rin não perdeu tempo em provocar Rin, dizendo para ela ter certeza de que não apenas pregar pregos hoje, mas também ser pregada pelo Ikuto. Quando o trabalho começou, Rin e Ikuto foram emparelhados, e na verdade trabalhavam muito bem até Makoto vê-los e decidir que o ciúme era um traço de personalidade válido. Ela se virou para Suzu e começou a reclamar sobre como Ikuto poderia se apaixonar por Rin, mas Suzu apenas piscou sem entender, pois estava solteira demais para decifrar o que sentimentos realmente significavam. Makoto continuou a explicar que Ikuto tinha levado uma bota voadora na cabeça no dia anterior durante seu incidente de espionagem, o que fez Suzu de repente ligar os pontos. Então foi de onde surgiu o galo. Enquanto isso, a construção continuava, mas toda vez que Makoto via sua irmã ficando muito à vontade com Ikuto, ela se certificava de interrompê-los, quase o mandando para o túmulo a cada vez. Enquanto isso, Suzu também começou a ficar com ciúmes, vendo Ikuto e Rin agindo de forma amigável demais. Eventualmente, Rin saiu por um momento, e enquanto ela estava fora, Makoto, ainda ressentida, desafiou Ikuto para um duelo. Meu amigo tentou recusar educadamente, mas no momento em que ela mencionou a palavra proibida, impossível, ele foi acionado. Os dois imediatamente desbloquearam sua habilidade inata de carpintaria e se transformaram em monstros de faça você mesmo, acelerando o projeto de construção apenas para superarem um ao outro. Todos que os viam ficavam chocados e se perguntavam em que tipo de barato eles estavam. Naquela noite, Rin sentou-se quieta no jantar, sentindo-se como uma personagem secundária na sua própria história de amor, porque não teve a chance de impressionar Ikuto com suas habilidades de construção como havia planejado. Enquanto isso, a mãe de Rin continuava a brincar sobre Ikuto se casar com sua filha, mas isso apenas fez o medidor de ciúmes de Makoto disparar novamente. Alguns dias depois, os céus decidiram chorar um rio, e choveu tanto que todos tiveram que se trancar em casa como prisioneiros em prisão domiciliar. Ikuto disse casualmente a Suzu que, no mundo dele, não cancelavam a vida só porque água caía do céu. Mas aparentemente, nesta ilha, algumas gotas significavam um dia obrigatório de Netflix e soneca. Depois de algumas horas olhando para a parede como um idiota deprimido, Ikuto começou a perder a cabeça. Ele soltou um grito reclamando sobre como estaria treinando com seu avô se estivesse em seu mundo e não estivesse preso nesta ilha maldita. Sem querer morrer de tédio, eles decidiram jogar Shoji como dois adultos sem planos para o futuro. Enquanto jogavam, Suzu de repente ativou seu modo emo e ficou aérea como uma tela de carregamento de computador desatualizada. Ikuto, confuso, começou a se perguntar se ela estava passando por alguma espécie de fase de garota triste recentemente. Acontece que ela estava se lembrando de jogar Shogi com a mãe sempre que chovia nos velhos tempos, exceto que agora sua mãe tinha ido para o grande céu ou talvez para o inferno abaixo. Enquanto isso, Mochi e Akane entraram em sua rivalidade novamente e começaram a se perseguir como Tom e Jerry. Durante isso, encontraram um morango próximo e decidiram colhê-lo. Ao mesmo tempo, enquanto Yukino corria com seus animais de estimação, encontrou uma flor e pensou que poderia ser um ótimo presente para Suzu. Eles logo se encontraram e se perguntaram onde Chico estava, já que todos planejavam encontrar Suzu apenas para encontrá-la quase lutando pela vida no rio inundado. De volta à casa de Suzu, ela foi preparar o almoço para ela e Ikuto. E enquanto fazia isso, Ikuto apenas a observava e lamentava que ela sempre estivesse sozinha em casa nos dias de chuva porque a mãe dela não estava mais por perto.
Ele ficou tão perdido em pensamentos que não percebeu que ela já estava diante dele. A tensão do enredo surgiu entre eles. Mas antes que Ikuto pudesse aliviar a tensão lá embaixo, o resto das garotas convenientemente apareceu e apresentou os presentes que encontraram pelo caminho, alegando que era tudo uma coincidência. Mas Ikuto não acreditou nessa mentira barata, pois sabia que essas mulheres estavam todas ali para levantar o ânimo de Suzu em um dia especial como esse. Poucos momentos depois, todos decidiram tomar banho e de repente tiraram suas roupas, imediatamente dando a Ikuto um curto-circuito cerebral ao ver os diversos tamanhos de balões pulando diante dele, o que o fez pensar que realmente iria morrer de perda de sangue se as coisas continuassem assim. Depois que o caos terminou e as garotas finalmente se dispersaram, Ikuto ficou para trás para ter uma conversa sincera com Suzu. Ela abriu o coração sobre o pequeno discurso de conto de fadas da mãe dela, algo sobre encontrar o homem dos seus sonhos e arrasar em um vestido de noiva como uma princesa da Disney. Enquanto cantava suavemente a música que sua mãe costumava cantarolar, Ikuto começou a imaginar os dois se casando. Mas antes que sua ilusão pudesse chegar ao nível de lua de mel, Suzu chamou seu nome e o puxou de volta à realidade. Na semana seguinte, Ikuto acordou no meio da noite apenas para encontrar Suzu dormindo em um tanque de água. Ela estava tendo um sonho prazeroso de tomar banho com Ikuto. Ao vê-la, Ikuto rapidamente tentou acordá-la, mas ela não acordou porque estava profundamente mergulhada em um sonho em que ele estava profundamente dentro dela. Então ele a puxou para fora da água, mas imediatamente perdeu meio litro de sangue ao ver toda a sua forma através da camisa transparente. Pela manhã, a garota estava com febre e a avó a diagnosticou, dizendo que precisavam de gelo para esfriá-la. Ikuto, confuso como sempre, se perguntou onde na Terra ele deveria encontrar gelo em uma ilha sem eletricidade e com a geladeira mais próxima em outra dimensão. Mas a avó o bateu com o discurso de que a natureza proveria, e ele, relutante, partiu. Ele atravessou a selva e eventualmente se deparou com Yukino e sua mãe ameaçadora. Ele explicou a emergência do gelo, mas a ogra da mãe já tinha transformado todo o gelo em sorvete, junto com o urso glutão, Kuma. Yukino, depois de falar mal da mãe, informou a Ikuto que havia outro lugar de onde buscar o gelo. Eles teriam que escalar até o topo do Monte Fuji. As meninas se juntaram a ele nessa expedição gelada, e depois de pegarem alguns pedaços de neve, o tempo decidiu piorar como um chefe final. As garotas sugeriram acampar até a nevasca acalmar, mas Ikuto se recusou a ouvir porque queria voltar para Suzu rápido. Ele começou a puxar o carrinho sozinho, e quando começou a se cansar devido à tempestade e ao peso do carrinho, lembrou-se da dor que Suzu estava passando e raciocinou que ele ainda estava tendo facilidade comparado a ela. Então ele desceu a montanha com toda a sua força. No entanto, logo viu um aviso à frente, mas como estava a todo vapor, caiu da montanha antes que pudesse parar. Enquanto isso, as meninas acharam que precisavam ajudar, embora não soubessem que ele havia caído. Quando corriam em sua direção, a tempestade de repente ficou mais forte e as arrastou. Ikuto não estava desistindo de qualquer maneira, mas enquanto tentava subir de volta, as garotas colidiram com ele e todos caíram do penhasco. As garotas foram arremessadas juntas em uma enorme bola de neve e aterrissaram na floresta. Ikuto rapidamente pegou um punhado de neve e correu loucamente para casa. Enquanto ele se arrastava pela floresta, o pássaro de Yukino surgiu do nada e deu-lhe uma carona surpresa tipo Uber direto até a porta de casa. Quando chegou em casa, a neve quase tinha evaporado no ar, restando apenas uma poça. No entanto, ele ficou chocado ao perceber que Suzu já estava de pé e brilhando como se a febre tivesse sido apenas uma brincadeira. Antes que ele pudesse processar qualquer coisa, Ikuto desabou e também desenvolveu uma febre, então o precioso gelo que ele havia buscado foi usado para tratá-lo. Alguns dias depois, Mochizu estava sentada à mesa com sua irmã, comendo alegremente, quando Ayan soltou uma bomba no meio da refeição, dizendo que nenhum Sigma Male jamais se casaria com ela porque ela não conseguia nem ferver água sem incendiar a cozinha. Esse comentário atingiu Machai em cheio, então ela decidiu que provaria que todos estavam errados e se tornaria a próxima mestre cozinheira. Ela então foi para a mansão de Chikage para implorar que a treinasse. Pena que Chikage acabou por ser uma daquelas garotas da geração Z que nem reconheceriam uma frigideira. Depois de desperdiçar o tempo de Machai com conselhos aleatórios sobre a vida, ela acabou desistindo e saiu para encontrar alguém que realmente mexesse com fogo Rin. Rin a recebeu e a colocou para trabalhar. Exceto que, em vez de cozinhar, Machai passou horas lixando madeira e fazendo caixinhas elegantes. Ela desfilou para casa com seu novo tesouro feito à mão, mas quando Ayan o viu, ela se perguntou que tipo de idiota ela era antes de lembrá-la que o objetivo era cozinhar e não lançar uma carreira em design de imóveis. Machai jogou-se de volta para Rin e exigiu aulas de culinária de verdade desta vez.
Rin cedeu, e finalmente a cozinha 101 começou com Machai fazendo o seu melhor para seguir cada passo como se seu futuro casamento dependesse disso. Enquanto isso, Suzu, Ayan e Ikuto estavam relaxando e fofocando sobre a súbita transformação de Machai quando, do nada, uma flecha passou voando e quase arrancou a cabeça de Ikuto. Acontece que Machai tinha anexado um bilhete convidando-os para provar sua obra-prima culinária. Curiosos, decidiram ir, esperando que não fosse tão ruim já que ela vinha treinando. Bem, no caminho, eles encontraram Rin mancando, pálida e agarrada a uma bengala, parecendo que tinha visto o próprio diabo. Quando perguntaram o que aconteceu, ela os advertiu a não comerem o que Machai estava cozinhando. Ikuto e Suzu tentaram sair imediatamente, mas antes que pudessem escapar, o estranho grupo mágico de Machai apareceu e os arrastou para a casa dela, como se fosse um filme de terror. Agora presos, eles se sentaram em silêncio enquanto Machai entrou na cozinha e bateu a porta atrás dela, alertando-os para não espiar, a menos que quisessem perder os olhos. Momentos depois, ouviram sons perturbadores de cortes vindos de dentro e começaram a se perguntar se aquele era o fim, afinal Machai não era conhecida por ser mentalmente estável. Eventualmente, ela saiu dançando, segurando o que só poderia ser descrito como um monstro das profundezas do mar em um prato, e disse-lhes para se servirem como se fosse um jantar de ação de graças. Ninguém se mexeu até que Ikuto se ofereceu para experimentar primeiro. Ele deu uma mordida relutantemente, recitando mentalmente o Pai Nosso, mas ficou chocado quando descobriu que estava muito delicioso. Todos os outros seguiram, preparados para uma intoxicação alimentar, mas acabaram adorando, mesmo que o prato parecesse ter sido pescado de um pântano assombrado. Ao vê-los devorar sua comida com lágrimas de felicidade confusa, Machai se iluminou como um gremlin orgulhoso e voltou para a cozinha para trazer pratos ainda mais assustadores, deixando-os arrependidos de tê-la conhecido. Algumas semanas depois, Suzu teve a brilhante ideia de fazer uma festa de aniversário para seu pequeno animal de estimação, Tonkatsu. Ela tentou moldar Tofu para parecer com a criatura, e enquanto fazia isso, Ikuto apareceu, parecendo confuso como sempre, e perguntou o que diabos ela estava fazendo. Ela declarou orgulhosamente que era o aniversário do Tonkatsu e que queria que fosse especial. No momento em que mencionou o aniversário, o cérebro de Ikuto entrou em curto-circuito e sua expressão caiu como se ele tivesse acabado de lembrar que costumava ser fã de Didi. Suzu, claramente cega a pistas sociais, continuou se perguntando por que ele de repente parecia que alguém tinha acabado de pisar em sua alma. Ambos falharam espetacularmente ao esculpir o Tofu e Ayan logo apareceu, pronto para reacender sua guerra civil semanal. Enquanto as garotas estavam ocupadas zombando da existência uma da outra, Ikuto discretamente fez uma retirada a Udine da sala. Suzu notou a ausência um pouco tarde demais e tropeçou em uma foto dele com alguma garota aleatória do mundo dele. Claro, Ayan tirou conclusões precipitadas e afirmou que tinha que ser sua amante. Mais tarde, encontraram Ikuto parado na beira do mar, olhando para o oceano como se estivesse num vídeo musical de baixo orçamento. Então, naturalmente, as meninas assumiram que ele estava afogando-se em desgosto amoroso. Quando correram para a sábia avó da ilha em busca de chá e fofoca, a velha explicou que provavelmente era a saudade de casa que estava consumindo o pobre rapaz, e não o amor. Mais tarde naquele dia, Suzu continuou tentando fazer a arte de Tofu, e o resto do grupo local de admiradoras apareceu procurando por Ikuto, querendo aproveitar a vulnerabilidade dele, mas ele não estava em lugar nenhum. Foi quando Suzu percebeu que a foto havia desaparecido do livro, e ela imediatamente pensou que Ikuto tinha oficialmente tido o bastante do drama da ilha e estava navegando de volta para o mundo dele. Ela correu até a costa e o encontrou olhando para o mar, preparando-se para zarpar. Suzu começou a gritar seu nome para detê-lo e correu rapidamente em sua direção, mas antes que pudesse alcançá-lo, ele já estava em meio ao mar, enfrentando os perigosos redemoinhos. Sabendo que ele estava em uma missão para se matar, ela imediatamente pegou uma planta e a transformou em um cordão antes de ir totalmente no estilo Scorpion do Mortal Kombat com um movimento de venha pra cá, que arrastou a confusa alma de Ikuto de volta à Terra. Afinal, ele não estava fugindo, ele só estava tentando enviar uma mensagem em uma garrafa, porque também era o aniversário da irmã dele. Depois de esclarecer as coisas, Ikuto ajudou a estragar o Tofu com Suzu, e a grande festa de aniversário de Tonkatsu começou. Naquela noite, Suzu e Ikuto sentaram juntos sob as estrelas, tendo uma mini sessão de terapia. Ele falou sobre prometer levar a irmã para fazer compras e querer se desculpar, pois não conseguiu ir. No entanto, o problema era que cada vez que ele lançava a garrafa em direção à casa, o mar a devolvia. Enquanto isso, Suzu disse para ele tentar mais uma vez, e ele reuniu sua esperança quebrada para fazer isso. Felizmente, desta vez, a garrafa finalmente chegou, deixando os dois tão animados que quase se beijaram. Mas ele amarelou e apenas segurou a mão dela. Uma semana depois, a vila começou a experimentar uma estranha onda de desaparecimentos de comida. Certa manhã, Ikuto e as meninas se reuniram para uma reunião para discutir o roubo de alimentos em andamento.
Mas assim que estavam especulando quem poderia ser o ladrão misterioso, Mochi apareceu casualmente com migalhas suspeitas decorando seus lábios. A equipe instantaneamente entrou no modo detetive, olhando para ela como se tivessem acabado de encontrar a culpada. Começaram a segui-la e a pegaram comendo o que não era dela pela cidade, decidindo confrontá-la sobre isso. Ela confessou que, embora tenha feito tudo isso, não tinha ideia sobre os outros assaltos em toda a aldeia. Não satisfeitas com a confissão incompleta, as garotas decidiram formar uma unidade investigativa genérica de DSS, com a missão de descobrir a identidade do misterioso glutão da meia-noite. Mochi também se juntou a eles para se justificar, provando que não era a responsável. Depois de fazer perguntas indiscretas, eles descobriram o padrão de lanches do ladrão e adivinharam os próximos 2 lugares que ele poderia atacar. Assim, dividiram-se em mini-equipes e foram para seus locais de crime designados. No caminho, Suzu e Ikuto se depararam com uma plantação de pepinos que havia sido absolutamente violada. Mais tarde naquela noite, eles se esconderam na casa. Mas algo parecia suspeito enquanto Ikuto começava a pensar demais, perguntando-se por que o ladrão atacou a plantação de pepinos depois de invadir o santuário, já que o glutão misterioso só atacava um lugar por dia. Enquanto isso, alguns momentos depois, Ayan e sua equipe de repente viram o ladrão tentando roubar novamente. Ayan, no entanto, conseguiu pegá-lo com uma corda enquanto ele tentava escapar, e justo quando pensaram que tinham resolvido o caso, o cara de alguma forma escapou, deixando apenas sua máscara para trás. Enquanto isso, o time de Ikuto não conseguiu guardar um lugar, pois todos estavam dormindo profundamente. Ikuto de repente acordou e percebeu que haviam falhado terrivelmente na sua parte da missão. Mas quando ele começou a se culpar, ele notou um movimento e viu que o bandido já estava dentro, fazendo uma festa particular. Antes que Ikuto pudesse sequer espirrar, o ladrão havia desaparecido. Na manhã seguinte, Ikuto e Suzu voltaram para casa apenas para descobrir que ela também tinha sido invadida enquanto estavam fora. No entanto, Ikuto percebeu que alguém estava dentro e imediatamente entrou para verificar, apenas para encontrar uma garota estranha tomando banho no banheiro deles. Vendo que ela não tinha roupa, a mente do mano imediatamente sobrecarregou. Mais tarde, ela se apresentou como Mei-Mei e afirmou que fazia parte de um circo itinerante antes de ser levada até a ilha por uma tempestade. Assim como Ikuto, ela confessou ter roubado comida, mas apenas porque era tímida e não sabia como pedir ajuda. Ikuto e Suzu, tentando conter seu julgamento, disseram a ela que comer uma plantação inteira de pepinos era exagerado e merecia tempo de detenção juvenil. Mas surpresa, ela negou e disse que a destruição dos pepinos provavelmente foi obra do seu amigo, que também foi levado para a praia junto com ela. Agora convencidos de que estavam lidando com um circo cheio de cleptomaníacos, eles partiram para encontrar esse parceiro misterioso. No caminho, avistaram Mochi se aproximando. Mei-Mei entrou em pânico e correu para se esconder, porque se Mochi a pegasse, ela viraria repolho ralado. Felizmente, o cachorro de Yukino seguiu o rastro de cheiro da máscara abandonada e os levou a um animal. Mei-Mei imediatamente foi abraçá-lo, chocando Ikuto e Suzu, pois descobriu-se que o suposto parceiro de Mei-Mei não era um humano, mas um animal. Mochi, por outro lado, ficou com raiva porque seus amigos estavam de olho nela a semana toda por causa desses 2 palhaços. No entanto, enquanto ela se preparava para liberar sua fúria, Ikuto a deteve e pediu para perdoar a pobre garota, já que ela já havia se desculpado. Depois de toda aquela confusão, Mei-Mei e seu demônio de água verde chamado Kappa começaram a viver na ilha. Mas ela falhou ao se misturar com todos, porque suas habilidades sociais estavam em frangalhos. E toda vez que ela tentava falar com alguém, tinha que entrar em modo totalmente disfarçado só para dizer oi. Algum tempo depois, Suzu e Ikuto deram a ela um novo lugar aconchegante para ficar com seu amigo do pântano, e Mei-Mei achou que seria uma ideia genial ir às compras sozinha para comprar alguns itens essenciais para a casa. Suzu e Ikuto, claramente sabendo que ela é um ataque de pânico ambulante, ofereceram ajuda, mas ela respondeu com o clássico "Eu consigo", para em seguida congelar após dar 2 passos. Então, as 2 babás humanas a seguiram enquanto ela tentava desajeitadamente conhecer Rin. Mas assim que Mei-Mei colocou os olhos nela, seu cérebro desligou e ela se jogou de cabeça em um tambor aleatório como se fosse seu espaço seguro. Ela começou a se sentir como a maior perdedora na história do anime por ter medo das pessoas. Mais tarde, Ayan chegou, e Mei-Mei, confundindo-a com Mochi, que estava pronta para bater nela no outro dia por roubo, começou novamente a jogar esconde-esconde. No entanto, Ayan não veio para brigar. Em vez disso, ela soltou uma citação motivacional barata e disse a Mei-Mei para se amar, em vez de tentar desinstalar seu software de personalidade tímida. Isso fez Suzu e Ikuto olharem para ela como se ela tivesse acabado de resolver a fome mundial, porque foi a primeira vez que ela disse algo que não era 98% besteira. Então veio Kappa, mas no momento em que Ayan o viu, ela gritou e saiu correndo, deixando Ikuto confuso. Suzu então explicou casualmente que Ayan estava sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático,
porque uma vez foi agredida por um Kappa diferente no passado. Ao ouvir isso, o cérebro do tamanho de uma ervilha de Kappa se iluminou e ele pensou que talvez ela conhecesse seus primos ou algo assim, então começou a persegui-la imediatamente. A Yan, em completo estado de pânico, quase deu um salto voador de um penhasco tentando escapar, mas antes que ela pudesse se tornar um flashback trágico de anime, Mei Mei fez um movimento heróico e a derrubou com o rosto no chão. Mais tarde, todos se reuniram com o restante das meninas, e pela primeira vez, Mei Mei começou a sentir que pertencia, enquanto todos tentavam fazê-la sentir-se em casa. Então, ela se ajoelhou e começou a bater o rosto no chão em agradecimento. Alguns dias depois, o mestre da Suzu apareceu sem ser convidado, e ela ficou visivelmente chocada por ele ter vindo. O velho disse que veio trazendo mensagem urgente para o Senhor do Oeste só para perceber que ele não estava em lugar nenhum. Ikuto perguntou sobre qual era o drama, e o mestre soltou a bomba de que algum cara aleatório estava derrotando lordes regionais como roupas estendidas. Ele já tinha derrubado os senhores do leste e do norte, e agora havia rumores de que ele estava em algum lugar do oeste. Além disso, o senhor do leste estava a caminho para se vingar do cara misterioso que o tirou do trono, já que era amplamente conhecido que quem derrotasse o senhor de uma região se tornava o novo senhor dessa região. Então, o mestre de Suzu deu a eles a descrição completa desse homem misterioso, e o rosto de Ikuto mudou como o de alguém que acabou de perceber que sua paixão estava interessada em mulheres. A pessoa que ele descreveu parecia exatamente com Kappa. Enquanto isso, do outro lado da vila, o Senhor do Leste chegou e desafiou Kappa audaciosamente para um duelo. Mas no momento em que seus olhos pousaram na garota mais bonita que ele já tinha visto desde seu nascimento, Mei Mei, ele abandonou a ideia do duelo e agarrou-a como se ela fosse sua última refeição, dizendo que a levaria em vez disso. Ikuto, Suzu e o velho chegaram bem a tempo de ver o Senhor do Leste mantendo Mei Mei como refém. O pequeno gato raivoso ameaçou para largar a garota, mas a bola de pelo não era assustadora o suficiente, e o Lorde escapuliu imediatamente. A turma o perseguiu, mas do nada, este cachorro apareceu e enfrentou o urso. Era o ex-Lorde do Norte. Senhor Tigre anunciou que veio buscar o guerreiro que o derrotou para levá-lo de volta à Floresta do Norte para se tornar o próximo Lorde. Todos piscaram 2 vezes ao perceberem que ele estava falando sobre a Mei Mei, se perguntando se era a mesma Mei Mei que mal conseguia falar 2 palavras sem derreter de vergonha. Acontece que durante o último encontro, Mei Mei acidentalmente lançou uma pedra na cabeça dele enquanto fugia devido à sua timidez, mas o tigre interpretou isso como uma estratégia inteligente de luta, embora tenha sido uma total coincidência. Enquanto todos ainda tentavam entender como uma pessoa tímida como a Mei Mei conseguiu uma vitória regional, o Senhor do Leste já havia escapado novamente. Todos saíram atrás dele, e justo quando ele pensou que estava seguro, o tigre voltou e o derrubou pela segunda vez. Então ele agarrou Mei Mei e recusou-se a devolvê-la, dizendo que ela tinha que governar a Floresta do Norte. Ikuto não ia deixar isso passar e interveio como um herói sem nada a perder. O cara tigre o desafiou para um 1 contra 1 pela garota. O vencedor fica com a princesa. Eles se preparam imediatamente, mas Ikuto já sabia que estava prestes a apanhar como nunca. Logo após, o tigre o derrotou, mas Ikuto se manteve firme com a técnica instável que o avô uma vez lhe ensinou. Mas isso não adiantou nada, e o garoto continuou sendo balançado como uma pinhata barata. Enquanto isso, uma entidade desconhecida observava e apreciava a luta de longe. Quando a surra se tornou insuportável, ele passou como um ninja e sussurrou o código de trapaça para Ikuto, dizendo-lhe para acertar entre as caudas. Ikuto não perdeu tempo. Ele mirou e deu um golpe na região da cauda do tigre, desarmando-o imediatamente. Vendo isso, o tigre aceitou sua derrota com honra e saiu silenciosamente. Logo ele esbarrou no Senhor do Oeste, que casualmente admitiu ser ele quem contou a Ikuto o ponto fraco do tigre. Aparentemente, ele tinha percebido que o tigre estava apenas tentando treinar o pobre garoto, mas o tigre negou, dizendo que não sabia do que ele estava falando. De volta à cena, Mei Mei pegou gentilmente a mão de Ikuto e agradeceu por defendê-la. E bem ali, Suzu ficou de lado com uma expressão estranha que mostrava que ela estava com ciúmes. Algumas semanas se passaram, e uma noite Tikadi tropeçou em um livro suspeitamente empoeirado escondido nos cantos escuros de sua biblioteca. Em vez de cuidar da própria vida como uma pessoa normal, ela decidiu ler o livro, e um feitiço selvagem depois, relâmpagos caíram sobre todas as casas da ilha. Na manhã seguinte, Suzu e Ikuto acordaram sentindo-se estranhos. Eles se olharam no espelho e perceberam que agora tinham caudas e orelhas peludas. Saindo para obter respostas, depararam-se com cenas ainda mais perturbadoras, pois toda a aldeia havia se transformado em uma espécie de convenção distorcida de cosplay de humanos e animais, e todos estavam andando por aí como se fosse apenas mais uma terça-feira. Logo encontraram Tikagi e se surpreenderam com o fato de que ela estava estranhamente normal. Ela disse casualmente que estava por trás do caos, mas eles acharam que ela estava mentindo, até que ela acenou com as mãos e fez umas coisas do tipo cópia de Hogwarts.
O cérebro de Ikuto deu um curto-circuito porque toda essa bagunça entrava em conflito com seu amor fiel pela ciência. Assim que Aian apareceu, pronto para dar uma voadora em Chikage, a bruxa pulou em uma vassoura e voou, chocando Ikuto, que começou a repensar todas as suas escolhas de vida, pois isso desafiava todas as leis da ciência que ele conhecia. Depois de recuperar alguns neurônios, o grupo invadiu a biblioteca para achar algo útil pela primeira vez. Eles encontraram um livro suspeito intitulado Selo, e para a surpresa de ninguém, ele se abriu sozinho e soltou um gênio. O cara brilhante lhes concedeu 7 desejos como se fosse Black Friday, e as garotas imediatamente desperdiçaram 4 deles em bobagens. Enquanto isso, Ikuto apenas assistia confuso, sem acreditar no que via. Com apenas 3 desejos restantes, finalmente tiveram um momento de eureka e concluíram que precisavam pegar Chikage. Então, eles fizeram o desejo e um guarda-chuva caiu do céu, enquanto Chikage simplesmente caminhava até ficar presa como uma mosca em uma garrafa de refrigerante. Eles a amarraram e deram nela uma bronca daquelas, mas esqueceram que gênios não vêm com lealdade. No momento em que o gênio informou que restavam 2 desejos, Chikage aproveitou a oportunidade e fez seu próprio desejo, pedindo para ser libertada, chocando todos. Agora, com apenas um desejo restante, todos se transformaram em macacos selvagens tentando ter a palavra final. Ikuto apenas ficou parado, se perguntando se deveria finalmente testar as águas ou continuar sendo o Sr. Ciência é real. Mas antes que ele pudesse piscar, Machai entrou caminhando e pediu ao gênio uma xícara de chá. O gênio concedeu imediatamente e assim o gênio desapareceu. Chikage riu e então lançou um feitiço que encaixotou todos como pacotes da Amazon. Ela então teve a ideia genial de cortá-los como um mágico de palco para ver se aqueles truques eram reais ou apenas editados para a TV. E seu primeiro sujeito de teste foi ninguém menos que Ikuto, que desmaiou imediatamente de medo. Mas antes que ela pudesse completar seu experimento maligno, seu animal de estimação, que de alguma forma também havia se transformado em humano, entrou abruptamente, absolutamente irritado. Em plena fúria, o animal de estimação pegou uma pedra e acertou-a na cabeça, fazendo com que toda a magia na ilha se desfizesse instantaneamente. Ikuto ficou desacordado por mais tempo do que o necessário, mas quando finalmente acordou, tudo estava de volta ao normal. As pessoas eram humanas novamente, as caudas desapareceram e o caos foi revertido. Mas ao invés de agradecer aos deuses do anime por não os deixarem como atrações de zoológico, o idiota apenas bocejou e descartou tudo como um sonho estranho. Depois disso, Suzu e Ikuto receberam uma carta de Makoto dizendo que uma de suas irmãs estava prestes a entrar no mundo dos relacionamentos e Ikuto era o participante azarado na lista de encontros às cegas dela. Então os dois saíram no dia seguinte, mas acabaram esbarrando em Shinobu, uma das irmãs de Makoto que estava deitada no chão exausta. Acontece que a baixinha não comia há muito tempo, então a levaram para casa e a encheram de comida. No meio da refeição, Shinobu de repente percebeu que Ikuto era o demônio empunhando espada sobre o qual tinha ouvido falar de seu mestre e outros nobres. Então, imediatamente o desafiou para um duelo mortal ali mesmo. Mas Ikuto, sendo um cavalheiro, recusou educadamente porque não queria ferir uma garota bonita sem motivo. Infelizmente, Shinobu era insistente. Ela continuou a importuná-lo dia e noite. E para apimentar as coisas, Suzu os pegou em uma posição questionável que parecia que estavam filmando uma colaboração para OnlyFans. Cansada e irritada, Suzu disse a Ikuto para aceitar o desafio para que ela o deixasse em paz. Então Ikuto concordou relutantemente. No dia seguinte, a batalha começou e Shinobu veio para cima dele com mais movimentos do que um dançarino do TikTok. Mas Ikuto desviou de cada um como se estivesse possuído pelo espírito de Bruce Lee. Infelizmente, ambos tinham estatísticas de ataque piores do que um personagem de RPG de nível 1, então ninguém estava realmente acertando nada. Então Shinobu ativou seu golpe final. Ela se dividiu em 7 clones como um Naruto de baixo orçamento e lançou um ataque completo de spam. Mas Ikuto ainda desviou de todas como se tivesse ultra instinto. Quando ela finalmente atacou de perto, Ikuto, vendo uma abertura, estendeu a mão e deu um aperto rápido nos balões dela, fazendo Shinobu congelar. Ikuto imediatamente começou a se desculpar, como o simplório que ele era. Mas em vez de dar um soco nele, Shinobu apenas corou e perguntou que tipo de técnica era aquela, porque quase a levou a um paraíso de prazer. Ele então respondeu que só poderia ensiná-la em particular, e desta vez ela poderia até gritar. O duelo terminou e Ikuto foi declarado o vencedor. Shinobu então apertou a mão dele e saiu como uma vilã derrotada que secretamente gostou de perder. Algumas semanas depois, Ikuto pegou aleatoriamente um romance de terror. Curioso para ler mais, ele fez uma visita a Chikage para pegar emprestado o próximo volume de sua biblioteca Assombrada de Maldição. Enquanto isso, de volta ao berço, Suzu recebeu uma carta de convite de aparência suspeita. No dia seguinte, Suzu, Ikuto e Meimei decidiram seguir o convite misterioso até uma casa aleatória no meio do nada, como se nenhum deles tivesse assistido a um filme de terror antes. Ao chegarem, foram recebidos por um robô AI suspeitamente alegre chamado Sakuya.
Mais tarde, Ikuto, sendo a lenda curiosa que era, tentou conversar com o robô e mencionou casualmente as cartas assustadoras. Mais reviravolta, Sakuya afirmou que também recebeu cartas deles dizendo que viriam, deixando Ikuto se perguntando o que diabos estava acontecendo aqui. Nesse momento, Chikage surgiu das sombras e deu uma olhada nas cartas. Assim que avistou um símbolo carmesim nelas, anunciou calmamente que o símbolo pertencia a Beniasha, um vilão psicopata dos romances de terror que Ikuto estava lendo. Segundo ela, esses supostos romances não eram ficção. Eles eram documentários da vida real sobre a onda de horror de Beniasha de 18 anos atrás que deixou a vila inteira tremendo de medo. Mas então o cara desapareceu de repente, como sua paquera depois que você disse oi. Mesmo assim, Chikage tentou ignorar como se fosse uma pegadinha bizarra do TikTok, mas Sakuya declarou que, mesmo se a história fosse real, ela os protegeria a todo custo. Mais tarde naquela noite, Ikuto decidiu que era hora do banho, já que as garotas já tinham tomado o delas. Mas assim que entrou, o homem percebeu que esqueceu sua toalha e voltou para pegá-la. A Yan, que se especializou em perseguir e sinais de alerta, achou que era seu momento de brilhar e se esgueirou atrás dele, pensando que teria seu momento acidental de trama picante. Mas, graças à falta total de consciência situacional, ela não sabia que Ikuto havia voltado. Então ela pulou no banho como uma idiota culta e abraçou o que pensava ser Ikuto, apenas para o homem se virar e não era Ikuto. Ela descobriu que era um estranho mascarado assustador e gritou antes de desmaiar. Ao ouvir o grito, Ikuto e Sakuya correram e a encontraram desmaiada. Quando ela recuperou a consciência e viu Ikuto, bateu nele por assustá-la, mesmo que o pobre rapaz nem soubesse o que tinha acontecido. De repente, a Yan começou a se coçar vigorosamente e foi aí que o chefe final apareceu. Um sujeito misterioso, com a confiança de um homem que nunca usou desodorante, apareceu e anunciou casualmente que esse era o efeito da loção de coceira mais forte da ilha. Ele então se apresentou como Beniasha. Ikuto perguntou ao estranho qual era o seu problema, e esse palhaço respondeu casualmente que ele simplesmente gostava de ver garotas gritando de terror. Ele anunciou com orgulho que havia começado com a Yan e não pararia até que todas as garotas tivessem experimentado o caos. Em seguida, ele acrescentou que a coceira duraria uma semana inteira, a menos que o antídoto fosse aplicado. Beniasha então saiu correndo com Ikuto e Sakuya atrás dele, mas ele conseguiu escapar. Enquanto isso, as garotas completamente alheias à loucura do lado de fora estavam ocupadas planejando como fazer Ikuto dar um tapa em uma delas naquela noite. Cada uma escolheu um quarto e esperou pelo momento da escolhida. Infelizmente, suas fantasias românticas estavam prestes a ser arruinadas porque Beniasha decidiu que era hora de dar sustos. Um por um, ele se esgueirou e os congelou ou os transformou em zumbis. Então chegou a vez de Suzu. Beniasha, vestido como Ikuto, entrou no quarto dela. E Suzu, pensando que tinha ganhado na loteria Ikuto, ficou toda animada, só para o verdadeiro Ikuto aparecer e ela perceber que teria sido enganada à toa. Ikuto começou a perseguir Beniasha e os dois acabaram no telhado. Foi então que Ikuto lembrou que tinha medo de altura. Mas assim que ele estava prestes a ter um colapso mental, Beniasha soltou a palavra proibida. Impossível. Só isso disparou o modo raivoso de Ikuto. Ele pulou em cima dele como um animal selvagem. Mas Beniasha, sendo o palhaço escorregadio que era, jogou os antídotos no ar. Ikuto, em vez de pensar como um ser humano, pulou atrás deles e caiu no chão antes que Sakuya pudesse salvá-lo. Beniasha então se transformou em uma pipa. Ele voou para o céu enquanto Ikuto ficava lá, odiando sua existência por ser inútil. No entanto, a verdade é que o verdadeiro Beniasha nem sequer tinha saído do prédio. Acontece que Chikage estava por trás de todo o circo conspirando com sua mãe, a verdadeira Beniasha. Sua mãe também estava trabalhando como a autora misteriosa que transformava todos esses eventos selvagens em romances para as pessoas lerem. 2 semanas depois, Machai acidentalmente derrubou uma estátua, quebrando sem saber o selo de um demônio Tanuki travesso que estava preso há 1000 anos. Esta criatura possuía o poder de se transformar em praticamente qualquer coisa, usando essa habilidade para causar caos por toda a cidade. No entanto, tinha uma falha. Sua barriga sempre sobressaía de forma desajeitada, tornando seus disfarces imperfeitos. Determinado a capturá-lo novamente, Machai perseguiu o demônio incansavelmente, embora ele continuasse escapando graças às suas transformações enganosas. Ikuto e Suzu eventualmente se juntaram à caçada, mas o trapaceiro conseguiu enganar todos eles para a frustração de Machai. Depois de passar o dia todo em uma busca inútil, o grupo desabou de exaustão. Ikuto expressou sua irritação, dizendo que a criatura os havia enganado o dia todo. Suzu ficou surpresa com suas palavras, já que ele normalmente desconsiderava qualquer coisa sobrenatural. Querendo testá-lo, ela afirmou casualmente que pegar um tanuki era impossível. Para sua surpresa, Ikuto prontamente concordou.
Aproveitando o momento, Suzu agarrou e declarou que tinha capturado o Muda-Forma. Eles expuseram sua barriga reveladora e rapidamente amarraram a criatura, prendendo-a junto com a Yan para evitar outra fuga. Machai ficou pasma que Suzu tinha percebido o disfarce quando ela não tinha. Seu ciúme pela ligação de Suzu com Ikuto começou a borbulhar. No final, Machai selou o demônio repugnante, enviando-o de volta para o submundo de onde havia saído. Pouco depois, eles encontraram o verdadeiro Ikuto inconsciente nas proximidades. Quando finalmente acordou, ele assumiu que tudo o que havia acontecido era apenas um sonho estranho, ainda recusando-se a acreditar que demônios eram reais. No dia seguinte, Yukino vagou pela floresta e tropeçou em uma pena azul vibrante. Ela ponderou se poderia pertencer ao mítico pássaro azul. Enquanto isso, na manhã seguinte, Ikuto continuou seu treinamento. Suzu elogiou o quanto ele tinha melhorado, e Ikuto compartilhou que pretendia confrontar alguém do seu passado quando voltasse para casa. Antes que a conversa pudesse continuar, Suzu saiu correndo de repente. Ikuto então comentou baixinho que talvez fosse hora de voltar. À beira do rio, Suzu admitiu que não queria que ele fosse embora. Logo depois, ela encontrou Yukino, que prontamente apresentou a pena azul, acreditando que era a prova da existência do pássaro lendário. Yukino sugeriu que procurassem a criatura juntas. Suzu hesitou, dizendo que precisava juntar lenha, mas o urso de Yukino tinha outras ideias e a levou embora. De volta à casa de Suzu, a galinha tagarela explicou a Ikuto que quem encontrasse o pássaro azul receberia uma sorte incrível. Ikuto permaneceu cético e optou por buscar água. Em outro lugar, as garotas, acompanhadas por seus amigos animais, continuaram a busca. Logo, avistaram um pássaro incomum e começaram a persegui-lo, apenas para cair em uma fenda profunda. Ikuto voltou e encontrou a casa vazia, ficando preocupado. Determinado a encontrar Suzu, ele partiu para a floresta. Tonkatsu conseguiu captar o cheiro dela e guiou o caminho. Apesar da chuva forte que se seguiu, Ikuto continuou, movido pela preocupação. Do nada, apareceu o lendário pássaro azul. Embora Ikuto não acreditasse em tais bobagens, o desespero o levou a seguir seu caminho. Eventualmente, ele ouviu a voz de Suzu ecoando do crevasse. Ao localizar as meninas, o pássaro azul subitamente se transformou na estranha criatura que haviam visto antes, sua verdadeira identidade habilmente escondida. Com todos trabalhando juntos, eles conseguiram resgatar Suzu e Yukino. Rin posteriormente construiu uma cerca ao redor do local para evitar futuros acidentes. Após a aprovação, Ikuto e Suzu voltaram para casa. No coração, Ikuto resolveu se tornar mais forte não apenas para si mesmo, mas também para proteger Suzu. Cerca de uma semana depois, a animada aldeia estava cheia de atividade enquanto Suzu distribuía vegetais. No entanto, ela entendeu tudo errado porque tinha um cérebro de amendoim como a Yui. Ikuto interveio gentilmente, ajudando-a a corrigir seus erros para garantir que tudo fosse distribuído de forma justa. No dia seguinte, Suzu ficou curiosa quando percebeu Ikuto saindo cedo pela manhã para algum lugar. Na escola local, Chikage, Shinobu e Machai foram vistos ensinando diferentes disciplinas, e para surpresa de Suzu, Ikuto era o professor de matemática. O que ele não percebeu foi que muitas das garotas que assistiam à sua aula estavam lá apenas para impressioná-lo. Mais tarde naquela noite, Suzu admitiu abertamente a Ikuto que não gostava nem da escola nem de matemática. Em vez de insistir, ele optou por respeitar os sentimentos dela. Enquanto isso, os outros professores se reuniram para encontrar uma forma de incentivar Suzu a ir à escola. Apesar do desinteresse dela, eles realmente acreditavam que a educação beneficiaria o futuro dela. Embora hesitante no início, Ikuto concordou em apoiar o plano deles depois de ver o quanto eles se importavam. No dia seguinte, enquanto passeavam pela vila, Suzu e Ikuto encontraram um grupo de garotas da ilha que estavam secretamente tentando fazer Suzu ir à escola. Sentindo o esquema delas, Suzu tentou escapar, mas foi pega de surpresa quando de repente foi deslizada para dentro de uma sala de aula. Irritada, mas encurralada, ela tentou fugir, apenas para ser gentilmente parada por suas amigas. Elas imploraram para que ela desse uma chance à escola. Tocada pelo esforço e sinceridade deles, Suzu concordou relutantemente, percebendo que eles acreditavam nela e queriam o melhor para ela. De volta à escola, ela foi calorosamente recebida, e logo descobriu que Ikuto era quem estava ensinando matemática a ela. Com isso, sua atitude começou a mudar, e ela se sentiu inspirada a começar a aprender. No dia seguinte, Ikuto encontrou-se enterrado em exaustivo trabalho físico, enquanto Suzu vagava pela costa em busca de algas marinhas. Durante sua busca, ela encontrou uma garrafa na praia contendo uma carta da irmã de Ikuto, Misaki. Alarmada e esperançosa, Suzu correu de volta para entregar a mensagem. Ao lê-la, Ikuto descobriu que Misaki estava tentando encontrá-lo no mar, mas acabou se perdendo. Impulsionado pela determinação, Ikuto tentou mais uma vez enfrentar os redemoinhos que o haviam prendido na ilha, mas a fúria do oceano o fez recuar. Recusando-se a desistir, ele teve uma ideia ousada de voar sobre a água usando uma pipa enorme.
Com o incentivo de Suzu ajudando-o a superar o medo de altura, Ikuto decolou, voando pelo céu enquanto uma multidão assistia admirada. Seu voo, no entanto, foi interrompido por um tornado repentino que o lançou fora de curso. Mas Ikuto não era do tipo que desiste facilmente, e ele e os outros começaram a trabalhar em uma nova estratégia, um gigantesco estilingue. Mas mesmo esse plano louco falhou em levá-lo além dos redemoinhos. Taka eventualmente apareceu e destruiu qualquer esperança restante ao revelar que nem mesmo os pássaros conseguiam atravessar as correntes violentas. Enquanto isso, Machai propôs uma alternativa perigosa, um ritual espiritual que separaria a alma de Misaki e a traria de volta, mas apenas se Ikuto concordasse em se casar com ela. Quando o ritual estava prestes a começar, Aian entrou e interrompeu tudo. No caos que se seguiu, Chikage trouxe um gênio e instigou Ikuto a fazer um desejo. Mas até esse plano fracassou, deixando-o emocionalmente exausto. À medida que as tensões aumentavam, as garotas começaram a competir pela atenção de Ikuto. Mas a explosão emocional de Suzu, pedindo paz, tocou o coração. Sobrecarregada por tudo, ela fugiu. Ikuto foi atrás dela, e juntos encontraram a velha sábia da ilha. Ela alegou saber o segredo para deixar a ilha, mas avisou que o preço poderia ser alto. Atormentada pela culpa, Suzu confessou seu conflito interno, dizendo que não queria que Ikuto fosse embora, mesmo que Misaki ainda estivesse em perigo. Mais tarde naquela noite, Ikuto pediu desculpas por tudo, mas Suzu assegurou de que ela entendia. Em seguida, revelou o que a velha lhes havia contado sobre o caminho de fuga, deixando Ikuto dividido entre a lealdade à irmã e seu crescente vínculo com Suzu. A idosa revelou a única fuga deles. Eles precisavam procurar o deus dragão do mar na Ilha do Dragão, desbloqueando seu templo escondido no topo do Monte Fuji. Segundo contos antigos, adquirir a chave exigia sobreviver a uma série de provações perigosas. Embora inicialmente relutante, Ikuto percebeu que essa era a única chance de liberdade e concordou em prosseguir. Ao amanhecer, ele e Suzu partiram para o Monte Fuji, sem saber que Rin, Chikage e Yukino os seguiam secretamente, determinados a interromper sua jornada. Seu caminho os levou a uma armadilha, um labirinto extenso, mas Rin, dividida por seus sentimentos, ajudou sutilmente a guiá-los em direção à segurança. Justo quando parecia que eles escapariam, uma porta selada bloqueou o caminho. Nesse momento, o trio perseguidor se aproximou, acionando o plano de Chikage. Uma enorme rocha foi liberada, rolando em direção a todos, incluindo Rin e Yukino. Em meio ao caos, Aian apareceu e desafiou Ikuto para um duelo. Ignorando a provocação, Ikuto avançou com Suzu, desviando da Pedra Mortal até que Tiger, o Senhor do Norte, interveio, desviando-a em direção a Chikage. Embora grato, Ikuto continuou cauteloso quanto às verdadeiras intenções de Tiger. Com ele, aprenderam que 4 guardiões poderosos protegiam o deus dragão marinho. Mei Mei Logo chegou para ajudá-los contra Tiger, e juntos conseguiram uma breve vantagem antes de Mei Mei e Tono enfrentarem Tiger de frente. Mais adiante no caminho, encontraram o Lorde do Leste, que havia sido subornado por Machai para atrasá-los. Por pura sorte, Shinibu se envolveu e, após um mal-entendido, acabou lutando com o Senhor do Leste, permitindo que Ikuto e Suzu continuassem. Finalmente, eles encontraram o mestre de Suzu disfarçado, que usou seus clones para desafiá-los. Ikuto conseguiu identificar o verdadeiro pelos seus 2 rabos e o derrotou. Ao alcançar o cume do Monte Fuji, eles finalmente encontraram a chave. Mas então Karai apareceu e a reivindicou como guardião do Oeste. Recusando-se a recuar, Ikuto enfrentou Karai em batalha. Embora inicialmente superado, o sacrifício de Suzu reacendeu sua determinação. O feroz confronto terminou com a vitória de Ikuto, garantindo a chave e fortalecendo sua resolução de escapar da ilha. Ao chegar à Ilha do Dragão, o grupo finalmente chegou ao lendário templo do deus dragão do mar, segurando uma chave misteriosa nas mãos. Enquanto desciam os antigos degraus de pedra, um grito repentino e ensurdecedor rompeu a calma assustadora. Eles inicialmente pensaram que era a voz do deus dragão do mar, até avistarem Aian, que havia se escondido durante a viagem e de forma hilária conseguiu prender sua cabeça no teto. Enquanto isso, Ikuto e Suzu chegaram ao fundo do templo, onde descobriram um vasto lago místico, dito ser a morada do deus dragão do mar. Sem que eles soubessem, Aian tinha escorregado furtivamente no lago, esperando secretamente fazer um desejo. Infelizmente, suas ações acidentalmente desencadearam um caos completo. Dentro da caverna subaquática, ela confundiu o bigode do deus com uma corda e puxou-o, sem saber, causando sua ruptura e fazendo a estrutura ao redor começar a desmoronar. Quando o templo começou a ruir e Aian emergiu, os outros perceberam seu erro acidental. Em meio a uma tempestade furiosa, as garotas da ilha explodiram em comemoração, interpretando o caos como um sinal divino de que a partida de Ikuto havia sido impedida, o que significava que ele poderia ficar e potencialmente escolher uma delas. Em outro lugar, Machai observava o desenrolar do drama através de seu Shikigami, vendo Ikuto já no mar em um pequeno barco.
Suzu ofereceu-se para ir com ele, mas Ikuto recusou gentilmente, preocupado com a segurança dela. Enquanto ele navegava, Suzu inicialmente apoiou a decisão dele, até que a matriarca idosa da ilha a desafiou a confrontar seus verdadeiros sentimentos. Inspirada pelo amor, Suzu correu atrás dele, apenas para ver o barco dele desaparecer em um enorme redemoinho. Determinada a não perdê-lo, Suzu mergulhou de volta no santuário sagrado para rezar pela segurança de Ikuto. Suas orações pareceram funcionar, pois Ikuto ressurgiu com a ajuda da magia de Machai. Mas seu alívio durou pouco. Cercado por um grupo de homens desconhecidos e intimidadores, Ikuto de repente notou sua irmã, Misaki, entre eles. Completamente perplexo com a presença dela, Misaki explicou que após seu naufrágio, ela tinha acabado em Erentu, uma ilha muito parecida com a dele, exceto que era habitada apenas por homens que a acolheram. Ela convidou Ikuto para se juntar a ela e viver em sua ilha, mas ele recusou, declarando que precisava voltar para sua própria ilha, porque alguém de quem ele gostava muito estava esperando por ele. Misaki relutantemente aceitou sua decisão, e os homens forneceram a Ikuto um barco para sua jornada de volta para casa. Lutando contra ondas ferozes que pareciam determinadas a bloquear seu retorno, Ikuto seguiu em frente movido por pensamentos de Suzu. Quando parecia que ele poderia conseguir voltar, o redemoinho o engoliu mais uma vez. Eventualmente, a tempestade amainou, e Suzu encontrou Ikuto inconsciente jogado na praia. Tomada por alívio e alegria, ela o envolveu com os braços. A reunião mal havia se completado quando a velha da ilha declarou alegremente que a segunda rodada do concurso de esconde-esconde tinha começado. E num piscar de olhos, as garotas da ilha estavam novamente perseguindo Ikuto por toda parte. Se você gostou desse resumo, aperte o botão de gostei e insulte o personagem principal como um verdadeiro fã de Unischool. Além disso, inscreva-se no canal se ainda não fez isso, para mais aventuras cheias de enredo. Se você gosta de resumos de anime como este, assista a este vídeo aqui.